Gente, eu queria apresentar essa pessoa que é Mariane Silva, mais conhecida nas redes sociais como Virtuous Feminine. É o nick dela lá, certo? Um nick que já diz muita coisa, né? É... Só para expor para vocês assim o que é o meu motivo de trazê-la é que esse podcast aí é o Showa, Mário Showa, deve ser sua amiga, hein? Conhece Mário É. Shoa? Uhum, Tá sim. aqui. Boa noite, primeira vez ela no chat. Aproveita e se inscreve na minha Twitch aí, Mari. O meu propósito de ter trazido a Mariane é, quer dizer, o propósito do podcast O Céu é dos Violentos, até pela estrutura, né, mais precária e tudo mais, é dar voz para aqueles que assim, né, a galera segue muito o perfil porque tem muitos seguidores. E eu acho que tem muita gente com conteúdo, com carisma, com piedade e com santidade que precisa ter espaço na internet, né? E o podcast O Céu dos Violentos já nasceu dessa forma. Eu já fiz, para ser bem sincero, eu já fiz alguns convites. Alguns não. Eu fiz um convite para uma pessoa que tem muito seguidor, que é a Bia Skalinski, eu acho que é Skalinski, o nome dela, que eu me amarro muito nela. Ela trabalha com as freiras da Copiosa Redenção e ela fala sobre rock católico, ela é devota. Você conhece a Bia Skalinski? Não, eu acho que eu já vi alguma coisa dela no Insta já. Então, ela posta sobre rock católico, ela fala sobre modéstia, mas com umas roupas diferentonas assim. Eu gosto bem, Uhum. eu gosto de gente diferente, né? Porque eu sou diferente. Então, assim, boa noite, Lara. A Mariane me chamou muita atenção também por conta da luta contra o feminismo, mas também, e aí eu vou dar espaço para ela contar, né? Também por causa do passado é, neopagão, zen, é, que eu tenho umas experiências de pessoas que se converteram ao catolicismo e que vieram com muitos traumas de lá, certo? Desses siri, prem-baba, que os caras. É lógico que na nossa igreja também tem pecadores que machucam pessoas e tudo mais, né? O mal não é da religião, mas das pessoas. Mas, assim, é uma mistureba de espiritismo com chato santo daime, com hinduísmo, é uma coisa muito doida que eu quero que você conte mais pra gente, tá? Eu sempre fortaleço quem me fortalece. Tô aqui, ó, com um saquinho da Alma Mater. No Instagram é @alma a com dois as, mater com dois t's. Então, para quem ficar do início assim, desde que a pessoa entrar, até o fim da live, eu vou estar sorteando aqui. Eu não queria, eu vou pedir para Bombom repor para mim, mas eu vou estar sorteando uma pulseirinha aqui, fé, escrita fé. Eu já tô com a minha aqui, ó, escrita Jesus, e esse texto personalizado, maravilhoso aqui, que é personalizado Lindo. para mim, né? Com a medalha de Madre Teresa de Calcutá, o entremeio de Nossa Senhora de Guadalupe, a cruz grande, né? Minha cara. Para você ficar até o fim, você concorre aí a esta pulseira maravilhosa. Vamos que vamos, Mari. Quero começar primeiro te conhecendo mais. É, qual é o seu nome? Onde você mora? É, como é a sua família? Né? Se você foi educada na fé católica, conta pra gente. Bom, meu nome é Mariane, eu tenho 28 anos, moro em Santa Catarina atualmente, eu sou gaúcha
eu sou convertida há 2 anos e meio, não tem 3 anos que eu me converti. Ainda estou no processo de receber os sacramentos. Tô noiva, vou me casar no final do ano. No meu casamento eu vou receber a primeira comunhão também, vai ser bem especial. Legal. E tô nesse processo do aquela pós-passagem de conversão, podendo finalmente viver a minha fé e trazer ela, acho que com um pouco mais de solidez junto do meu testemunho de conversão. Eu tô podendo moldar agora como funciona a minha fé, a minha vida espiritual com Deus, né? Já passei daquela fase do é tudo novidade, já estou na fase agora de ok, agora vamos organizar as coisas. É, eu sou do Rio Grande do Sul, sou gaúcha, mas fui criada no interior de Goiás, próximo de Goiânia. Minha família migrou para o Goiás, então eu vivi 24 anos em Goiás. Depois eu voltei para o Sul, tô perto da minha família aqui. Meu noivo é daqui também, conheci ele daqui, vou casar, vou ficar por aqui. Mas eu não fui criada num lar católico, eu fui criada num lar evangélico pentecostal. Vivi totalmente fora de qualquer linha católica, fora de qualquer, eu posso dizer assim, de qualquer prática realmente sagrada envolvendo o cristianismo em si, mesmo que eu fosse evangélica, né? Mas fui criada assim, por minha família, que já era assim. Meu avô materno, ele era fundador de igreja, e aí vem aquela corrente de família, né? Mas a família do meu pai, inclusive, foi católico. A minha avó, ela era uma católica, o pessoal do sul aqui, quando é católico, é bem católico. Então, ela era uma católica muito devota. Infelizmente, ela acabou migrando para a igreja pentecostal na época e levou a família toda junto, né? E aí cortou essa corrente católica mais antiga da minha família, assim. Então, eu fui criada ouvindo coisas totalmente contrárias sobre o catolicismo, mas também não fui ensinada sobre o básico da vida cristã, que deveria ser ensinada pelo menos o básico, né? Então, eu cresci assim numa fé um pouco morna, Não, mas mas ao peraí, mesmo tempo, peraí, rapidinho. Eu tenho a liberdade para fazer alguns sim, parênteses. aham, Cara, explica um pouco isso aí, porque assim, tem umas igrejas pentecostais que eles são bem sérios. Assim, bem sérios que eu digo assim, sim, eles são bem radicais no segmento daquilo que eles acreditam. Como que foi isso? sim. Então, posso falar o nome da igreja? Alguma coisa do tipo assim? Pode, né? Pode, ué. Eu fui criada na Congregação Cristã no Brasil. Ela Ah, é uma sim. igreja pentecostal diferente da Assembleia, qualquer outra assim, né? Ela tem uma linha diferente e eles são um pouco mais voltados, assim. Posso dizer que o funil de doutrina deles, assim, das questões deles, assim, de até mesmo de isolamento social, eles fazem muito uma apologia de isolamento social, de ignorância de certos assuntos. Sim. Eles entram muito mais numa corrente de seita. Eu digo que eu vivi uma fé meio vazia, meio morna, de práticas realmente cristãs, de entendimento sobre coisas básicas cristãs, não tive. Mas, por outro lado, aquele radicalismo, né, da própria igreja, assim, de acabar fazendo uma pessoa, ou ela fica daquela forma, mais radical, ou ela vai se rebelar e vai migrar para o outro lado. E foi o que aconteceu comigo. É porque tem, assim, eu sou ex-dependente químico, eu usei droga durante 15 anos. Eu consegui parar de usar no Narcóticos Anônimos e a minha base espiritual não é lá, a minha base espiritual é a igreja. Só que o programa é extremamente espiritual porque vem do AA, Bill e Bob, dois alcoólatras que foram ajudados. E se você falar isso dentro de sala, lá nas salas do NA, eles piram porque não pode fazer apologia à religião lá. Religião. Não é confessional, mas eles foram ajudados por um padre, uma freira e um pastor. E, por maioria, eram católicos. Só que, meu Deus, me perdi o que eu estava falando. Ah, tá, do ditado. Tem um ditado lá que é assim: quando a camiseta aperta demais, a tendência é a gente tirar. Que eu hoje
entendo de uma forma diferente dentro do radicalismo que eu vivo no catolicismo, que eu tenho as minhas formas de afrouxar essa camiseta e não tirar. Você entende? Mas Uhum. enfim, continue. É. E aí eu fui criada naquela crença de que Deus é só vingativo, se você se desvia do caminho de Deus, você vai morrer, né? Eu cheguei a ouvir isso, eu prefiro te enterrar, te ver num caixão do que te ver fora da igreja ou algo assim. Então isso foi moldando algumas crianças, principalmente criança, né? Criança e pré-adolescente ali. Então isso foi o que me levou a meu desvio de qualquer questão relacionada a cristianismo. E eu já tinha também uma pouca um pouco conhecimento, uma pouca fé voltada para o catolicismo, porque para mim era apenas ou idolatria, ou você não pode chegar perto, não podia ir num casamento católico, não podia comer uma balinha que um Papai Noel me desse, não podia comer panetone, não podia comer ovo da Páscoa. Era uma coisa assim, não pode. Ir em casamentos de familiares católicos na época, Mas tem prima tal vai casar na igreja, não ia. Columba Pascal. A Panetone também tem? Não pode. Tem que esperar, o panetone tem que esperar a data em que o panetone é como se o É panetone fosse exaltado. um ebó, uma oferenda para uma entidade. Tem que esperar passar a data, tem que esperar passar a Páscoa para comer ovo de Páscoa. Era aquela coisa boba, assim, sabe? E eu ouvia coisas absurdas, como tipo assim, para a igreja católica casamento é pecado. No caso, por conta dos padres, das freiras, né? Na igreja católica, eles celebram casamento homoafetivos. Eles são a favor de casamento homoafetivos. Era uma coisa totalmente sem pé nem cabeça, mas também ninguém falava para mim assim, estuda, né? Eu cresci sem nem escola dominical, estudo bíblico, nada, não tinha. Eu fui ensinada que você não podia nem estudar, parar para estudar a Bíblia, porque a Bíblia não é estudada. É só a revelação do Espírito Santo, é o que vem na tua cabeça na hora que você entendeu e é aquilo ali. Então eu cresci sem essa é a parte rasa, entende? Das questões da fé cristã em si. E por outro lado, mais uma pressão, só que puxava assim, é, sair do colégio na adolescência, vou passar numa sorveteria para tomar sorvete com uma colega e chego em casa e conto, para mim era uma profecia que Deus ia me matar em cima de mim porque eu estou desobedecendo Você as tá, regras da igreja, você sabe? Era uma tá coisa assim. convivendo com pessoas que não professam a mesma fé que você. Hoje Não, naquela época. Ah, isso, Você não não pode pode. Eu conviver. digo, só aquilo ali, não pode conviver, não pode sair para tomar sorvete com uma amiga, para qualquer momento eu podia me interessar por alguma coisa ou outra, amizades de outras igrejas, mesmo que seja outras denominações evangélicas. Era completamente inaceitável, mas principalmente o catolicismo, né? Então eu fui criada nesse nicho. Era esse nicho e pronto, assim. Então, eu perdi muito facilmente o interesse pelas questões cristãs. E ali nos meus 20, de 20 para 21 anos, as oportunidades que aconteceram de eventos na minha vida, né, eventos de separação familiar, etc. Eu já era adulta, já tinha meu trabalho, já estava vivendo a minha vida. Eu falei, vou, como diz, vou cair fora, Vou bater asa. né? Mas Vou espera viver aí. minha vida, agora eu vou. Antes de você entrar nesse assunto, para a gente conhecer a história mesmo, né, que Deus escreveu na vida de Mariane, essa migração da sua família do sul para o Goiás é de gente que trabalha com agropecuária, com a terra, com bicho, com plantação, Não, não foi. Foi simplesmente uma migração para tentar a vida em um outro lugar, em um outro estado. Foi diferente. só isso mesmo. Foi Não uma é porque, migração porque aqui comum. tem uns CTGs, tem Tem. uma galera do sul que vem para cultivar terra, entendeu? Tem Sim, tem muito gaúcho bastante. por aí. Aham. Tanto Mas no não foi por nenhum DF. motivo desse, foi só. Sua família trabalha com o quê? Não, minha família sempre foi trabalho comum, assim. Minha mãe é dona de loja de roupa e meu pai sempre teve oficina de eletrodoméstico, essas coisas. Só Tá. mudaram de estado, assim, E você, pra tentar algo então, novo. você foi trabalhar com o quê com 21 anos? Fez faculdade de quê? Foi trabalhar com o quê? Eu cheguei a não fazer faculdade, graças a Deus por isso.
Mas eu até passei em algum vestibular, mas eu sou fotógrafa, então eu passei no vestibular para fotografia, acabei não cursando a faculdade em si, mas fiz um curso de fotografia digital na época ali, e tive meu primeiro equipamento, comecei a trabalhar com fotografia aqui e ali. Mas hoje eu também tenho outro ramo de trabalho, que eu trabalho com vinho, né? Eu estudo vinho, trabalho no mundo do vinho, ramo do vinho, e pretendo me formar para me tornar mesmo uma sommelier. Então, sommelier de vinho é Sommelier. quem trabalha com o consumidor final. Legal. É. Com o consumidor final é como? Você dá consultoria? Também, o consumidor final Também. é, eu vou fazer um casamento, eu quero colocar vinho, aí eu vou ficar responsável pelo vinho do teu casamento, ou pelo vinho da tua adega de casa, ou pelo vinho da tua adega do teu restaurante, esse consumidor final mesmo. Certo. Você já passou por alguma fase assim de descontrole em relação à bebida e drogas? Como é que você lida com isso? Você consegue beber o vinho socialmente tranquilo? Totalmente, eu nunca me voltei de tudo que já me aconteceu, eu nunca fui uma Graças pessoa que a me Deus. voltei para isso. Nem para bebida alcoólica, eu bebo totalmente socialmente. Eu gosto de beber para experimentar, para ver a diferença, estudo, né? É mais por estudo que eu bebo. Mas nunca fui de beber, nunca fui de passar mal. Tem gente que tem todo esse histórico, eu nunca tive. E drogas, não. Mas eu tive convivências com ambiente, pessoas que faziam uso, né? Principalmente ali, na hora que a gente entrar no assunto específico, Aham, principalmente ali na minha fase ativista política. Então, eu estava sempre ali no meio ativista político em prol de legalizações de certas certo. substâncias mesmo. Então vamos lá, só deixa eu dar um joinha aqui pra galera. Ivo, seja bem-vindo. Pessoal, compartilha aí a live, tira uma foto aí ou um print, publica nas suas redes sociais, ajuda na evangelização. Aquele que ajuda na evangelização tem os mesmos méritos de quem evangeliza, tá? E colhe as mesmas recompensas. Vamos entrar então aí nessa fase. Mariane, conta pra gente. Você vê com aquela carga de rebeldia assim? Foi. Foi a carga de rebeldia. Eu virei completamente. Foi logo após o meu ensino médio ali. O meu ensino médio eu estudei num colégio, eu não vou falar o nome da escola, porque ela é bem conhecida, mas eu estudei num colégio muito famoso, em Goiânia, que é um colégio onde tem muitos alunos ativistas, alunos secundaristas, pessoal do anarquismo. E aí eu fui fazer o ensino médio nesse colégio, e lá eu me encontrei mais com o pessoal. Eu era do interior e já estava com aquela coisa, estava num fio para me rebelar por alguma coisa, Sim. né? E daí me deparei primeiramente com a ideologia feminista, né? Mas a ideologia feminista que veio para mim foi mais aquela ideologia de segunda onda do feminismo, né? Aquela questão de direitos iguais da mulher, direitos iguais sociais no trabalho, pelo fim da exploração da mulher, isso e aquilo. Então, começou assim para mim. Já comecei a ler livros de algumas autoras feministas, Simone de Beauvoir foi uma, que é a mais famosa, e fui entrando ali pro ciclo, pro grupo mais ativista político. Naquele primeiro momento, eu estava achando que eu estava descobrindo algo que estava sendo escondido de mim para sempre, que eu era uma oprimida, e aí começa todo aquele delírio coletivo, né? E com isso, eu entrei no mundo do ativismo feminista. Mas Foram como é que essa uns 7 ligação, anos. 7 anos, como é que essa ligação aí, porque Simone de Beauvoir é lá dos Aham. primórdios. Aí vai até Angela Davis, né, Estados Unidos, e aí chega Sim, no Brasil. Aí você fez todo esse estudo aí. e eu me envolvi em muitos grupos, grupos de palestras feministas, e como eu era fotógrafa, eu estava sempre ali em manifestações de atos políticos no qual eu defendia, que eu queria estar junto ali, então eu fotografava e aquela coisa, às vezes você vende uma foto ou outra para algum jornal, ou você mesmo publica, é aquele negócio, eu estava sempre ali como uma ativista mesmo, né? Daí eu acabei acatando para mim essa ideologia feminista, que acabou me esfriando com a família, eu me tornei uma pessoa totalmente difícil de separar as coisas, sabe? Família, para mim, acabou me distanciando da família, acabou me distanciando até mesmo da vida comum. Para mim, tudo tinha uma forma de oprimir a mulher, tudo era difícil para mim, era difícil eu conseguir às vezes uma vaga de emprego, porque eu achava que, é porque eu sou mulher, é porque eu
autoconfiança zero, né? E comecei a criar aquela imagem do opressor invisível que fica ali me rodeando e que está em todos os lugares. Patriarcado. Isso, e que acaba te deixando em alerta o tempo todo e você não se solta, não confia em si mesma, ou acaba também deixando as pessoas com medo de se aproximar, né? E isso acontece muito com o ativismo feminista, porque tem as ativistas aspirantes, são as que levantam uma bandeira aqui e ali, mas não estão no front ali. Como eu era feminista, anarquista, eu estava sempre dentro, no meio desse movimento, né? De de defesa ao aborto, de defesa à legalização da maconha. Usam como escudo o canabidiol, mas a verdade é para utilizar o baseado comum, né? Ali na defesa de igualdade de gênero, aquelas questões todas, causas LGBT, só por defender, vamos levantar a bandeira, já que é isso, né? E a gente acaba entrando num mundo onde vive aquela questão do politicamente correto. Se você não pensa assim, você é totalmente politicamente incorreto. Então aquilo ali faz uma lavagem cerebral. No fim, virou uma lavagem cerebral, sabe? Vira uma ditadura, né? Vira É, uma totalmente. imposição. Uma ditadura não é a palavra melhor, né? Mas vira uma imposição. É uma Se você não imposição. pensa assim, você está errado. Entendeu? Exatamente. Aham. Tipo assim, não que esteja aqui levantando bandeira de nenhum lado, porque a bandeira nossa é Cristo e esse crucificado, como diz São Paulo. Mas se você não votou no Lula, você é É um desse jeito. ignorante. Uhum. E olha que eu era anarquista. Eu não era nem de esquerda e nem de direita, eu era aquele Eita, anarquismo, né? O poxa, é pior anarquismo. ainda. É daquele jeito, o anarquismo. E daí nesse ambiente, eu encontrei uma brecha para o paganismo. E é aí que a coisa toda começou na minha vida. Foi essa questão. Inclusive, antes de eu entrar nesse assunto, para eu não perder o fio, eu queria dizer que não existe ser pagão, não existe crenças esotéricas, não existe uma crendice, uma superstição. Não existe nada disso sem que venha de uma linha de pensamento progressista. Não existe, porque eu não teria entrado nisso se eu não tivesse afundada nas ideologias progressistas. Foi Sim. aí que tudo começou. Você vê, se você for ver mesmo assim, é lógico que a gente tem na história uma transição politeísta, aí a gente chega ali, por exemplo, na época de Jesus Cristo, onde na Grécia existe algumas pessoas que se autodenominavam, cara, eu não sei se tinham pessoas ateias naquela época, não, mas porque quando a Bíblia fala pagão, a Bíblia muitas vezes ela se refere a pessoas que não eram judias, né? É, aham, Mas a gente sai do politeísmo para o cristianismo e por vários milhares de uhum, anos ali, principalmente quando a sociedade é do campo ali, a pessoa vive muito a fé, cara, né? sim, Porque ela tem contato com a criação que ela planta e o que ela planta, ela semeia, sim, cresce, ela colhe, ela tem uma ligação muito forte com Deus, né? uhum, E aí quando vem as revoluções, né? Aí que começa a degringolar tudo. Mas sim. deixa eu te falar uma coisa aqui, fazer uma pergunta, e se for entrar numa intimidade pessoal sua, você tem toda a liberdade do mundo para não responder. Mas até dentro de uma coisa que você falou da bandeira LGBT, essa coisa do feminismo chegou a afetar a sua afetividade, afetar a sua percepção como gênero, como sexo? Assim, Nunca. em algum momento você se sentiu perdida? Será que eu gosto de homem? Será que eu gosto de mulher? Porque acontece muito, né? Não, não, isso não. Não, era só levantar a bandeira mesmo. Tá, Não, tem graças a gente que tem Deus. mais isso, né? Que tem essa inclinação. Mas era por levantar a bandeira, por ser simpatizante do movimento, das pessoas, aquela coisa. Sei.
Pois então, aí vamos para esse negócio aí, pagão. Sim. Ó, só para te avisar, a gente já tá nos 8 minutos. Aí faltam só 8 minutos. Aí vai acabar, a gente volta em outro link, tá bom? Pra Uhum. galera aí também que está acompanhando também, ó. O Zoom, ele tem só 40 minutos grátis. Aí ele vai cair, mas vocês ficam no mesmo link da Twitch que a gente vai voltar com outra reunião, tá bom? Sai daí não. Vai, vamos entrar logo nesse trem aí que eu quero saber. Então, nesse mesmo momento, ali, eu acho que em meados de 2017, 2017, eu me encontrei, né? Comecei a ler livros aqui e ali, comecei a procurar uns livros, e por influência de coleguinhas, de amizades da época, comecei a ouvir, ai, nossa, um banho de ervas, um descarrego, uma defumação para limpar sua aura. Ai, pega um cristalzinho aqui, porque esse cristalzinho aqui, ele te traz sorte. Aquelas coisas, né? Começou nessa bobagem que muitas pessoas hoje, infelizmente, traz até dentro da fé. É o famoso sincretismo religioso que começa daí. Eu fui indo, fui andando, e o meu primeiro contato, quando eu digo paganismo, no caso, foi paganismo mesmo. Paganismo fora do cristianismo, totalmente voltado para outras deidades e cultos a outros deuses e toda a questão que envolve isso. É, meu primeiro contato foi com a religião Wicca. Wicca, A era isso que eu Wicca, ia ela é perguntar. o paganismo, que eles falam que é a bruxaria natural. Você usa os elementos, usa as ervas, usa a terra, Que usa é a água, usa o fogo, usa o ar. é a mística das vós que foram queimadas, né? Que na verdade não. Exatamente, exatamente. Mas foi As por aí, bruxas que por foram conta queimadas, dessa nossas vós, as bruxas essa que linha foram de queimadas. raciocínio. Essa linha de raciocínio que me foi fazendo entrar por esse caminho, porque, nossa, as mulheres são tão amaldiçoadas. Por quê? Aí começa a entrar aquela questão, né? O feminismo, a porta de entrada para o feminismo, é literalmente a serpente oferecendo o fruto proibido para Eva. É uma Sim, reprodução. É uma reprodução disso. E quando você entra nisso, tem tudo disponível para você. Inclusive, paganismo, heresias, coisas tenebrosas. E daí eu comecei a me envolver, isso, aquilo, comecei a estudar muito. Logo já li sobre, já comecei a estudar quiromancia, tarô e nossa, várias essa é outras coisas. pesada, hein? Não, isso que você falou, É. cara, é muito interessante, né? Porque é exatamente aquilo, né? Você será versado no bem e no mal. E aí tem esses Uhum. negócios da Wicca, do. Putz, grilo, é isso mesmo. É o ocultismo, né? Até eu cheguei no ocultismo, assim. O ocultismo, eu acho que foi. Eu até me. As pessoas, qual que é a sua religião? Eu ficava, como eu vou explicar, né? Eu falava, eu sou bruxa. Porque Uhum. a bruxaria, ela engloba tudo e a deidade que eu quiser procurar, eu vou. É aquela coisa, né? Mulher livre, mulher bruxa, mulher que não tem amarra com homens, que não tem um Deus para mandar nela, que não quer saber de Deus, que só quer saber de ser livre. É aquela coisa, é um papo totalmente progressista voltado para uma libertinagem religiosa, libertinagem religiosa. Posso fazer E daí, posso fazer um adendo aqui? Você claro, não, claro. não perde Aham. a linha, não perde o lugar onde você estava, hein? Cara, a minha vida, eu falei que não seria sobre a mim, sobre eu, né? Mas assim, eu vou ser bem rápido para não ser sobre eu. É sobre você. Eu fui libertado de tantas coisas. Assim, eu já tinha sofrido tanto na droga, que depois da droga, é lógico que eu fui libertado de coisas durante o uso da droga, né? De morrer, enfim, mas mais de morrer, assim, que o resto tudo de ruim aconteceu. Mas quando eu entrei ainda no catolicismo, até o período de eu virar pregador, que não é do dia para a noite, não é igual está acontecendo agora que o cara ali viraliza um vídeo e as pessoas começam a chamar ele para dar palestra, para pregar. A gente, pô, eu passei 5 anos estudando e tudo mais. E durante esses 5 anos eu fiz muita coisa errada, eu errei demais, né? Por exemplo, demorou muito tempo para entrar na minha cabeça a castidade, um exemplo.
O meu último fundo de poço, assim, foi uma queda na castidade com a mãe da minha filha, que eu tenho uma filha fora do casamento, que resultou num afastamento da igreja, e que esse afastamento da igreja resultou numa recaída, né? Teve um breve período de tempo, assim, 2 finais de semana, que eu saí, bebi e usei droga. Quando eu estava 5 anos, eu já estava 5 anos limpo. Hoje eu estou há 7 anos e meio. Aí eu me relacionei com a mulher, estava lá com a mulher, e aquela coisa da igreja já era muito assim, eu já era muito da igreja. Eu já era catequista nessa época. E eu conversando com ela, e ela, porque eu sou Wicca. E eu, cara, velho, o que eu tô fazendo aqui, bicho? E aí foi quando, assim, já tinha um ano e meio que as pessoas profetizavam para mim assim, Neto, você vai ser pregador, você vai trabalhar com a juventude, você vai trazer pessoas para Deus, pessoas que estão na depressão, nas drogas e tudo mais. E aí eu tive uma experiência com o Espírito Santo, que ele me deu força para largar o que eu tinha para largar, que uma das coisas que eu tive para largar foi essa mulher que ela era Wicca, e eu estava me relacionando com ela, né? Ela ainda chegou a falar assim pra mim: Não, eu fui evangélica, eu vou largar o Wicca e vou pra igreja com você. Eu falei: Não, você não vai, não, cara. Eu vou pra um lado, você vai pro outro, tchau. E aí foi nessa. Foi um livramento, cara, muito grande. Mas sim, continue. Eu, assim, até pegando o gancho no que tu falou, até o relacionamento com pessoas, assim, ele é diferente. Amizades mesmo minha, teve muita coisa que foi muito difícil de soltar, assim, sabe? De forma involuntária mesmo, não porque eu queria distanciar, mas parecia que eu tinha umas coisas, né? Porque a gente fica preso. E Deus, tem que só Deus mesmo para dar uma libertação. Uhum. Mas, continuando, a partir disso, né? A Wicca foi o que abriu a porta para mim. Pensei, não vou ficar por aqui, eu vou expandir. Aí comecei a ler sobre tudo um pouco, sobre hinduísmo, o panteão hindu. Já fui também lendo um pouco sobre o budismo. Cheguei bastante também ali no xamanismo. O xamanismo é mais proveniente aqui do Brasil, da região da Amazônia. Aqui no Brasil Sim. tem isso bem forte. É, também cheguei no hermetismo. O hermetismo, que foi o ocultismo, né? Foi o ápice, assim, para mim. As leis herméticas, de Hermes Trismegisto. Aí foi quando eu cheguei também mais profundamente no tarô. Eu realmente fiz curso de tarô, entendi toda a questão do tarô ali, tirava tarô e trabalhava a questão de mediunidade, já chegava aí em terreiros mesmo, de umbanda, de candomblé. Fui muito em centro espírita. Vamos lá, cara. Como é que é o nome do cara aí? Hermes Hermes Megisto? Trismegisto. Hermes Trismegisto. Não, pronuncia isso devagar para eu entender. Hermes Trismegisto. Ah, Hermes Trismegisto, eu já ouvi isso em Isso. música, cara. Um cara Sim, cantando essa parada aí. tem uma banda brasileira que faz músicas relacionadas a ele. Na verdade, o pessoal é bem ocultista, o pessoal da banda. Não, na Na verdade era verdade, um rapper, que eu gosto de rap, né? Eu tenho essa fraqueza, né? Que eu vim dessa cultura. E aí é um cara chamado Diomedes Chinaski, que ele é do Recife. E aí ele ficava falando de uhum, uns negócios assim, nada a ver, cara. E eu, cara, uhum. vou parar de ouvir Então, essas músicas. Hermes Trismegisto, na crença, é uma reencarnação de Tote, que é um deus egípcio. Egípcio, Então, isso? Hermes é Tote e Hermes é Tote, só que na Grécia Antiga, Sim. entendeu? E aí ele tem toda uma questão de, inclusive, muitos satanistas e outras pessoas do mais baixo ali, né, desse tipo de coisa, eles usam muito as leis herméticas, a filosofia de Hermes Trismegisto mesmo, do ocultismo no geral, porque ele fala muito que o que está embaixo é o que está em cima, e tem toda uma questão da imagem mesmo de Bafomé, que eles estudam tudo que está Ah, escrito ali, então eles têm toda essa questão, sabe? É um negócio bem pesado, assim.
Mas você começa por ali, por aquela coisa boba. Nossa, as leis herméticas, as leis da natureza, as leis da física quântica, entra muito na questão da física quântica, de você que é tipo Deus tendo uma experiência humana para aprender consigo mesmo e para se evoluir. Tem toda essa questão, assim, é um negócio Deus está muito dentro de bizarro. você. É, exatamente. Tudo, tudo, tudo voltado para colocar o ser humano como centro. É tudo muito voltado para colocar o humano no centro, entendeu? Como se a gente fosse um alecrim dourado, como se a gente fosse completamente Sim. intocáveis, né? Especial. E inclusive cheio de filosofias que defende coisas absurdas e sujas. Aí fica a questão, né, de como isso é então uma coisa tão pura, de natureza divina, se é algo que traz coisas sujas e ruins, coisas vãs. Mas essa questão do Hermes, do tarô, já cheguei a tirar carta de tarô, tinha uns 4 jogos de carta. Eu fiz também um curso de Reiki, que é Já uma jogou terapia tudo isso holística. fora? Tô ligado isso aí. Já jogou tudo isso fora, né? Uhum. Claro, foi a primeira coisa que eu fiz Oração quando de eu converti, renúncia. foi tudo que eu fiz. Ó, Então eu cheguei nesse lado, sabe, e me envolvi. Aí nessa época, eu já estava conhecendo o Daime, né, que é o chá da ayahuasca, nossa, tu tava. que foi que foi a substância que eu tive contato, né, eu fui usar droga, mas eu usei DMT. DMT é uma droga É uma e é semente, né? poderosa. É DMT? uma planta, é uma raiz, a casca de uma raiz e a folha de uma planta. A planta tem que ser Não, a isso é o planta Daime que fêmea, você tá falando. é o daime, Que aham. é a Mariri, Chacrona e a outra lá. E o mariri, chacrona e É mariri, é Mariri e os nomes das Chacrona. substâncias. Mas o DMT Aham. é uma semente, não é não? O DMT ele é feito de, na verdade, o santo daime ele é o chá, é o DMT líquido. Ah, é um extrato que eles tiram do Daime. Isso. Tem Entendi. DMT que o pessoal usa em forma de rapé e tem o DMT que o pessoal usa em changa mesmo, né? Com ervas Rapaz, eu junto e achava você que eu. fuma com changa. Entendi. De várias formas. Mas o uso que eu fazia do daime, ele era religioso, né? Na verdade, eles usam essa. Já tem, infelizmente, no Brasil, é legalizado É para uso legalizado. religioso, Dentro do é culto é legalizado. legalizado. Sim, mas assim, pessoas completamente irresponsáveis estão oferecendo chá para outras pessoas irem tomar. Tem gente que no uso do chá tem surto psicótico, tem gente Sim, que no uso do chá já sai com efeitos colaterais que vai demorar muito tempo, com muita terapia, com muito eu conheço cuidado para muitas soltar, pessoas sabe? que eu vim desse mundo da droga, né? Eu conheço muitas pessoas, não só que surtaram e nunca mais voltaram, como mas também pessoas que foram abusadas lá dentro. Inclusive que foram Sim, que tem foram isso. mantidas em cárcere privado. Tipo assim, o cara Sim. chegava, porque eles falam que o Daime cura, até quem tem problema com droga. Aí o cara entrava Uhum, lá e ele ficava como internado e as pessoas ficavam tirando dinheiro da família, falando, não, nós estamos tratando ele aqui, ele não pode sair daqui, ele está no meio do tratamento. E aí ficava uhum. lá, o cara ficava lá, contra a vontade dele Sim. lá. É desse jeito. É porque eles negligenciam muito os riscos e o perigo do chá. Porque para eles, se você aponta, olha, cientificamente isso aqui é uma droga, isso acontece isso, isso e isso, e tem relatos de pessoas que usaram e ficaram mal com isso. Para Uhum. eles, isso é inadmissível, é intolerância religiosa. Você tá sendo é, você está vivendo numa bolha, você não sabe nada a respeito. Inclusive, mesmo que você já tenha tomado, já tenha estudado, já tenha andado com pessoas que te dão o chá para tomar, você para de tomar automaticamente, você vira um tapado, uma pessoa burra mesmo no Mas assunto. Inclusive, eu já ouvi isso. como eles tratam a questão de quem surta? É porque a pessoa é Pra- fraca, ou É porque é o seguinte, é para existir, pelo menos, né? Aonde eu fui, tinha. Mas um, uma um ficha. limite. Você não toma Tem uma mais. anamnese. Tem uma anamnese. É como se fosse uma triagem. Você Sim, responde algumas questões e eles analisam, dizendo eles que tem os psicólogos deles lá para analisar se aquela pessoa é apta para tomar. Porque, assim, uma dose desse chá são 4 horas de efeito. E tem ambientes que eles usam 2 horas de chá, que chega a ser de 6 a 7 horas de efeito consecutivo. Então,
é muito forte, você sai diferente. Infelizmente, você sai diferente dessa experiência. Então, aí tem as restrições, né? Quem tem esquizofrenia, quem tem tendências suicida, essas coisas. Apesar deles vender o chá como a cura, até mesmo para questões físicas, ou Sim, cura para questões psicológicas que deve ser tratada com seriedade pela ciência. Então, assim, eles alegam, inclusive, que uma sessão de Daime, uma vez que você toma, que você passa por 4, 5 horas ali durante o efeito do chá, é equivalente a um ano inteiro de sessão de terapia que você faz com psicólogo. Isso é totalmente anticientífico, negligenciar a saúde mental de uma pessoa, sabe. Imagina alguém, por exemplo, um exemplo, imagina você com o teu passado, alguém te chega e te fala isso e você: "Poxa, eu vou lá", e você toma uma coisa daquela, aquilo ali pode derreter o cérebro de uma pessoa. É uma coisa muito pesada. Sabe. eu tive Então, uma assim, eu já vi experiência pessoas assim, ter né? surto, eu já vi pessoas ter surto, Eu, ter eu, convulsão. eu foi um dos livramentos que eu tive, né? Até porque o mal é inacessível a Deus. A gente aprende isso no catecismo, e aí São Tomás de Aquino vai nos ensinar que Deus só permite que uma coisa ruim aconteça se ele puder tirar uma melhor. Então, uma vez eu fui, catei cogumelo com alguns amigos, a gente fez o chá e tomou numa dose assim, ó, cavalar, muito maior do que precisava para ficar doido. Só que essas coisas que vêm da terra, sem ser, não só as que vêm da terra, mas porque, por exemplo, o ácido, ele é manipulado do cogumelo, né? Mas É. essas coisas têm, toda droga tem uma coisa psicológica que às vezes você pode tomar lá, a dose lá que é suficiente para te deixar doidão, e você não ficar. Aí eu tomei com os caras e eu não fiquei, né? Aí no outro dia, uns outros amigos mais antigos que eu confiava mais, porque eu já tinha ouvido falar um papo de que se você tá com uma galera que a vibe não é boa, não vai fazer a sua Uhum, cabeça e tal. Aí os caras no outro dia me ligaram, falaram assim, Neto, nós estamos com o chá que vem. E eu, na ignorância, no calor do momento, na inconsequência de que eu era drogado, eu fui, mas eu estava já com aquela quantidade de cogumelo no meu organismo. Aí eu fui e tomei. Cara, eu quase não voltei, cara. Eu tive que tomar glicose na veia, né? Eu fiquei durante dias tendo o efeito da droga e com certeza aquilo tem um efeito até hoje sobre mim, que eu não sou uhum, normal por causa daquilo, porque uhum, eu tive um surto de ver coisas uhum, nossa, foi terrível. Mas olha só, Mariana, deixa eu te falar. Até porque a gente até virou um período de 40 minutos, apesar de que a gente perdeu um pouco de tempo ali no início, né? Eu acho que já é chegada a hora, inclusive tem uma pergunta aqui, da gente falar da mudança, né? Da metanoia, uhum. da conversão. E aí a Bombom pergunta assim, quero saber como Mariane caiu em si que estava no caminho errado. Uma pergunta bem reta, assim. Como o quê? Eu não ouvi a palavra? Como que você caiu em si que você estava no caminho errado? Então, foi bem peculiar, porque foi no ano de 2023. Automaticamente, eu comecei a perder o interesse. Perder interesse em frequentar o centro de daime que eu frequentava. Eu estava fazendo uma iniciação lá para dar uma escalada, para entrar para casa, para me tornar uma deles lá, entende. Eu falei assim: "Quer saber? Não é para mim, eu não vou fazer isso". Já era Deus trabalhando em mim, porque se eu entrasse ali, eu ia me dispersar. Então eu comecei a perder o interesse. E naquele ano, exclusivamente, por alguma razão, eu não sei mesmo da onde partiu isso, eu digo que foi Deus que me trouxe um start, assim, de Sim, interesse pelo assunto, e eu falei: "Eu vou atrás", mas Deus me deixou de coração aberto para começar a estudar o outro lado do feminismo. O início da minha conversão foi a desintoxicação da ideologia feminista. Primeiro eu passei pelo famoso glow up na vida de uma mulher. Mudei meu guarda-roupa,
mudei ambientes que eu frequentava, mudei crenças que estavam impregnadas em mim por conta do feminismo. Eu mudei, até mesmo meus posicionamentos, principalmente isso assustou as pessoas ao meu redor. Sem falar nada, só me posicionando, eu já estava virando uma opressora ali, porque eu estava um pouco cansada, a sensação que eu tinha é que eu estava cansada. E com isso, eu fui atrás de começar a entender o outro lado. Eu estava de coração aberto para entender. Então eu comecei de uma forma ou outra, Deus colocou no meu caminho, até mesmo pessoas que fazem conteúdo nas redes sociais, canal no YouTube principalmente, que falam sobre a feminilidade, mas de uma forma sem estereótipo, só aquela coisa da questão da essência da feminilidade da mulher, né. E eu comecei a entender aquilo, eu comecei a me abrir, comecei a ler alguma coisa ou outra, e a buscar por colocar em prática, inclusive, falei assim: "Tá, e se eu ser feminina, como seria isso? E se eu ser uma mulher um pouco mais leve? E se eu desprender um pouco desse empoderamento, dessa questão toda?". Automaticamente, eu fazendo a mudança interna, eu parei de tirar tarô, jogar carta. Eu parei de querer frequentar o ambiente que eu frequentava, de sair com as pessoas que eu saía de vez em quando. Eu só queria ir de casa para o trabalho, do trabalho para casa e ter meu momento de lazer, meu ócio, de estudo. Em casa eu estava muito focada em estudar. Nessa de estudar feminilidade, eu tenho um canal que até hoje eu acompanho no YouTube, que para mim é o melhor que eu encontrei, assim, sobre o tema. Eu estava maratonando, assim, eu estava Fala qual é o amando, nome dela, comecei a eu acho que eu mudar. sei quem é. Dandara Maia. Ela é católica. Ó, Ela é a minha Dandara esposa está Maia. falando, indica pessoas, canais que falem sobre feminidade. Pra mim, hoje é a Dandara Maia. Ela foi desde o início, mas a Dandara Maia continua sendo. Ela é católica, ela realmente fala de feminilidade e relacionamento amoroso. Isso foi uma das coisas que eu comecei a trabalhar dentro de mim, a moldar algumas crenças dentro de mim. Comecei a trazer isso com muita vontade de me trabalhar na terapia com a minha psicóloga também. Assim, quer saber, eu vou fazer uma reforma. E através da Dandara Maia, através do YouTube, ele, o algoritmo me entregou vídeos do padre Paulo Ricardo. Foi aí que eu comecei a levar chicotada. E aí eu comecei a aprender, de uma forma um pouco mais assim, agora você já está aberta para o assunto, vamos aprender sobre outras coisas, né. Daí o leque abriu. O leque abriu para eu entender a castidade, o leque abriu para Uhum. eu entender o matrimônio, porque eu nunca tive dúvida da minha vocação, eu sempre soube que eu queria me casar. Mesmo sendo feminista, eu tinha esse desejo lá dentro, mas eu não podia falar, porque senão ia ser cancelada. Então, eu estava assim, falei assim: "Nossa, eu tô me redescobrindo". Pela primeira vez, eu tive a ideia de que eu estava me desconstruindo da desconstrução e estava me reconstruindo. Nisso, de forma sutil, sem sem cunho religioso, principalmente, Deus estava me limpando e Deus me separou um pouco, assim, porque eu só quis me isolar na minha caverna, estudar, ver vídeo, estudar de novo, ver vídeo e, principalmente, Deus me colocou num deserto espiritual, porque eu não queria praticar mais nada. E foi então que eu desatei lá com o centro, com a casa que eu praticava, e quando eu desatei, eu nunca vou me esquecer, eu nunca tinha ido numa missa. Eu voltava do trabalho e passava de frente à catedral de Goiânia, que eu morava próximo, morava no setor universitário. E daí, eu passava em frente à catedral e falei assim: "Se eu vim numa missa um dia". Hum. Aí, um dia eu voltei mais cedo do trabalho e a igreja estava aberta. E daí era por volta de 7 horas, só entrei e fiquei para a missa. Foi a primeira vez na minha vida. E naquele dia, literalmente, eu não entendi o que era liturgia, eu não entendia nada, mas naquele dia era a parábola do vaso do oleiro. E eu ouvi aquilo e eu entendi que eu estava, o padre disse que eu estava quebrada, Deus estava no processo de reforma e que ele não faz um vaso novamente da mesma forma que fez antes, com as mesmas técnicas, porque ele precisa melhorar agora para ele não quebrar de novo, para ele ser mais resistente. E agora, depois da primeira quebra
sendo reconstruído, ele ia vir mais forte, ia vir com mais consistência, porque Deus ia me reconstruir de novo. Então, foi simplesmente o vaso do oleiro. Eu saí da missa aquele dia, eu senti, falei assim, nossa, parece que eu precisava disso. E cheguei em casa já com vontade de ler a Bíblia. E eu, nossa, vou passar tinha uma loja, tem uma loja católica no centro da cidade, eu vou lá, vou comprar uma Bíblia. Já comprei minha primeira Bíblia no outro dia. Comprei uma continha de 1 terço e eu falei, eu vou aprender. Fui aprendendo com o padre Paulo Ricardo, assim, foi simplesmente espontâneo, ninguém chegou em mim e falou nada. Eu não tinha nenhuma influência católica na minha vida. Eu estava completamente sozinha, porque automaticamente, sem eu dizer nada, sem eu fazer nada, e eu jamais faria algo do tipo chegar para amizades e falar, ó, sou católica agora, se você não quer saber de mim, sai. Eu não faria isso de forma alguma, mas automaticamente Deus foi fazendo as pessoas se afastarem. E eu comecei a entender e eu falei: "Então, já que é assim, eu quero entregar. Todos os próximos passos eu quero entregar para Deus". E eu comecei a frequentar a missa e automaticamente eu fui sentindo no meu coração de dar um jeitinho naquela minha prateleira de tarô, de livros, de acessórios, pagão, de tudo, tudo que eu tinha ali. Eu tinha uma mesa, eu tinha praticamente um cômodo da casa, um canto da casa, só para fazer as coisas que eu Sim, fazia. Então, como um católico que e tem um altar. isso. E daí, eu um dia eu estava, assim, em casa mesmo, sozinha, dando uma arrumada na casa, coloquei até Frei Jus pra ouvir no dia, e eu estava conhecendo tudo, não sabia quem era ninguém, nunca tinha feito uma quaresma, e eu vi que ia começar a quaresma, da Páscoa, né. Falei: "Nossa, eu acho que eu vou fazer, eu acho que eu consigo, eu não sei nada, mas eu acho que eu vou acompanhar, né". E daí eu comecei a me preparar para a quaresma, e nesse tempo de preparo para a quaresma, já começou fortemente a me incomodar com aqueles livros, com aquelas coisas, parecia que eu precisava dar uma limpada para começar. Porque eu ia me incomodar, Deus já começou a me incomodar ali. E foi quando eu joguei livros, joguei as cartas, joguei guias que eu usava de entidade, tudo Você era fui jogando fora, assim, batizado? não tem um saco. Não. Na outra igreja, né, na igreja evangélica, sim, e sim, é reconhecido o batismo. Sim, é reconhecido o batismo. Mas Aham. aí você ainda não fez a primeira comunhão? Não, eu tô no processo, eu já fiz minha primeira confissão, profissão de fé, né, sigo confessando e vou receber a primeira comunhão, agora. Tá, e cara, quem te acompanhou nesse processo? Só o padre Paulo Ricardo? Você conversou com o padre, deu umas conversadas com o padre, não? Sim, sim. Eu procurava conversar bastante, na paróquia de Goiânia mesmo, né, quando eu Você frequentava lá. encontrou um homem de Só Deus que que te ajudasse. aconteceu uma coisa, aí foi o momento que eu falei assim, teve um dia que eu olhei e joguei tudo fora, eu falei assim: "Meu Deus do céu, tô virando cristã". Foi assim um negócio, assim, que eu levei um choque, sabe. Eu falei assim: "A última coisa que eu imaginei na minha vida fosse ser cristã". O jeito que eu odiava, essa é a palavra. É na volta que que o anzol fisga, né? O pessoal Sim. diz. Inclusive, hoje, eu digo sem medo, da minha Ai, conversão e da cara, conversão de outras pessoas que eu já vi, eu não duvido de Deus converter ninguém. Eu conheço verdade. pessoas que eu rezo todos os dias pela conversão de pessoas que eu amo, que estão no mesmo mundo que eu estava. E eu sei que essas pessoas vão se converter, porque comigo, para mim era uma coisa impossível. Era impossível, principalmente igreja católica. Principalmente igreja católica. Muito tradicional, muito conservador, Muito, oprime as muito, principalmente mulheres. principalmente questão das mulheres, né, como assim, sem método contraceptivo? Isso aí é enfiar na Não mulher pode ter filhos que padre ela não quer mulher, ter. não pode ter sacerdotisa. Exatamente. Mas assim, era mais aquela questão histórica, né, as mulheres foram queimadas na fogueira, eu não entendia nada do que eu Uhum. estava falando. Achava que Santa Joana d'Arc era uma revolucionária, e aí toda aquela coisa, aquela questão que enfiam na gente, né. Então quando eu me toquei, assim, eu falei assim: "Caramba". E automaticamente as pessoas já começaram a perceber que eu estava mais cristã, né. Mas assim, aí foi um evento específico que eu comecei a fazer, aí eu comecei a fazer a quaresma.
No período da quaresma, eu fiz aquela quaresma em prol de uma questão. Falei, falei, eu vou sair dessa quaresma, até o último dia dessa quaresma, eu vou sair com uma grande mudança na minha vida. Eu já aceitei a conversão, mas até o último dia da quaresma, Deus vai me apontar o caminho para uma mudança na minha vida. No início da quaresma, eu estava conversando com a minha mãe, que mora aqui em Santa Catarina, minha mãe mora aqui. Então, eu estava conversando com ela, eu morando em Goiânia, minha mãe morando em Santa Catarina. Minha mãe, Mari, já pensou em vir para Santa Catarina? Eu, mãe, não sei. Mas aí eu compartilhei com a minha mãe um pouco, que eu estava me convertendo. Nem falei que era igreja católica nem nada, para não causar também uma certa estranheza. Eu estava precisando de amizade. E a única amiga que eu tive no início foi a minha mãe. E daí eu falei, mãe, não sei, mas eu vou pensar na possibilidade. Ela vem pra cá, fica aqui em casa, recomeça a vida aqui. Aqui tem uma casa, tem um quarto pra você. E aquilo ali foi começando a tocar meu coração. E eu começando a fazer a quaresma. E essa quaresma foi me aproximando de Nossa Senhora, foi me aproximando de Nossa Senhora, e eu, meu Deus do céu. E Nossa Senhora já começou a trabalhar na questão de eu me reconciliar com a minha mãe. Que bom. Eu me Mas aí reconciliei com ela. mas ela ficou de boa ou ela não ficou o negócio de, você tinha que ser evangélica? Não, não, porque o testemunho de conversão, a mudança que Deus fez na minha vida é tão grande que não tem como falar nada. Você pode não Sim, gostar da é igreja católica, mas verdade. não vai falar da minha conversão, Porque entendeu? tu tava lá na Não tem como. bruxaria. Não tem como. Não Deixa eu te tem como. falar, Mariane, Entendeu? ó, a Mayra tá falando aqui. É, eu tô amando esse podcast. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa, que eu quero saber. Essa é uma curiosidade minha. É, você depois procura essa encíclica, Fé e Razão, São João Paulo II, né? Uhum. Eu não sei como é que pronuncia, né? É Fides et Ratio, né? Em latim. Eu tô querendo começar a estudar latim. E aí nós vamos chegar na questão que eu quero chegar, que eu vou dar uma colocada, de- vou colocar você um pouquinho na parede. Mas vamos lá. A gente, eu vejo que você teve que estudar muito, porque foi uma conversão muito profunda e muito pouco tempo, com poucas pessoas ao seu lado, né? Eu conheço um caso de um menino que ele virou padre, quer dizer, ele está no seminário, estudando para virar padre, e ele se converteu sozinho na pandemia, assistindo o vídeo do Padre Paulo Ricardo. Eu, 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 eu não, eu não duvido disso, né? E eu admiro muito, porque eu sempre fui uma pessoa que precisei de pegar na mão de pessoas e pedir ajuda, falar, velho, me ajuda aqui. Eu não sei para onde que eu vou ir. Até Uhum. porque talvez seja a ansiedade de obter respostas rápido e tal, e Deus dá aquela demorada. Mas enfim, vamos lá. Os assuntos que você trouxe, né, para muitas pessoas que vão ouvir esse podcast no YouTube, são extremamente sutis, né? Eu quero te perguntar, com essa. Ah, tá, calma. Que a gente estuda e a gente vai vendo que tem várias linhas de espiritualidade, carismas diferentes dentro da Igreja Católica. E aí Sim. você vem do pentecostalismo um pouquinho diferente, que é a congregação cristã, né? Mas que é pentecostal. Você criou a versão a isso, no sentido assim do mover do Espírito Santo, da Ah, não. renovação Não. carismática Ah, não, católica. não. Não. Você não tem aquele negócio de que assim, eu sou tradicional e Não. não Não. pode rezar com as mãos levantadas. Que a gente pode Não. concordar, tá até aqui a, a minha esposa, né, ela tinha muita vontade de falar da fé dela e fazer um apostolado nas redes sociais, e ela ficou meio assim porque eu sempre fiz isso, mas eu nunca tinha crescido. Aí eu viralizei um vídeo
E ela ficava naquela assim, ah, eu não vou conseguir e tal. Eu, ó, amor, vai nessa, velho, tu vai conseguir. E não importa se for para poucas, se for para muita gente. Não importa se for para pouca gente, se for para muitas já tá. Não importa se for para pouca pessoa, para poucas pessoas já tá bom. E ela tá começando agora, tá. Os vídeos dela estão pegando Uhum. bastante visualizações e tá até assim, as pessoas não conseguem diferenciar o meme do que é real. Você não É. vai pelo lado do humor, eu vou. E aí no lado do humor tem essa dificuldade que as pessoas não sabem Uhum. separar o meme. Mas nós Uhum. concordamos numa coisa. Eu tenho certeza que você vai concordar numa coisa. Tipo assim, missa não é lugar de bater palma, certo? Não. Uhum. Você concorda comigo? Concordo. Comunhão é na boca. Você concorda comigo? Concordo. Então, assim, aí eu expresso a minha espiritualidade carismática fora da missa. Porque a Sim. missa é a renovação do santo sacrifício de Nosso Senhor no Calvário. Aí lá fora eu levanto a mão, eu bato palma, né? Eu rezo em línguas. E aí as pessoas também não sabem aceitar a diferença. Por exemplo, eu Uhum. discordo de coisas do caminho neocatecumenal, porque no caminho neocatecumenal tem lá a Eucaristia deles, que eles falam que não, mas você precisa ser convidado. Então, assim, é uma celebração particular. E eu me oponho a isso. Eu me oponho ao fato das pessoas dançarem dentro da missa, que eles fazem isso. Eu me oponho ao fato de que eles comungam um pão e eles passam um cálice onde todo mundo mete a boca no mesmo cálice, certo? Uhum. Da forma que eu me oponho também aos caras querer voltar a rezar a missa em latim e falar que o Papa Leão XIV, como o Papa Francisco, é herege e a sede está vacante, entendeu? Ah, Mas, sim. assim, sede vacantista para mim é um pouco diferente, que eles são hereges. Mas a Aham. questão do neocatecumenado. Cara, eu não concordo, mas é o carisma deles, eu não vou, mas deixa eles lá, entendeu? Uhum. É igual ao Opus Dei. Tem umas coisas que eu sou fãzão de São José Maria Escrivá, mas tem coisas da Opus Dei como que eu não concordo. Então é só eu não ir lá. Como eu sei também que tem gente que não concorda com com a minha espiritualidade, que é um pouco carismática, um pouco tradicional, e essas pessoas não precisam concordar com a minha espiritualidade. Aonde você se enxerga no meio disso, cara? Olha, e- eu não tenho um nome, né? Sim, Mas eu nem já vi precisa até ter. mesmo. Eu já vi até na internet um movimento falando de tradismático, mas não é essa Tradismático. questão, né? Mas é mais uma questão de eu tenho muito a minha forma, a minha espiritualidade, a minha forma. Eu sou muito introspectiva. Eu sou melancólica, meu temperamento é melancólico. Eu sou muito, qual que é a palavra que eu posso usar? Metódica na minha Sim. espiritualidade. Eu sou muito organizada, eu tenho esse toque especial, mas não toque ruim, é um toque especial mesmo, né? E mas assim, a missa que eu frequento, não é muito carismático. A igreja tem vários movimentos de grupos Sim, carismáticos. O padre é incrível, maravilhoso. Graças a Deus colocou um padre incrível na minha vida para catequizar, como catequista muito incrível, entende? Na paróquia onde eu frequento também tem muito movimento de devoção ao Beato Carlo Acutis, né? A gente vai fazer uma transmissão ao vivo no dia da, da canonização. Então, assim, sinceramente, eu vejo tantas pessoas chegando até Deus através desses movimentos pequenos, porque a missa é a missa. a missa é a Pô, a missa. missa é a missa, a missa é a missa, o respeito da missa é o respeito da missa. Mas assim, sinceramente, eu vim de um lugar, eu fui, a minha conversão foi literalmente a maior parte do tempo ali eu me arrastando sozinha, porque Deus precisava fazer aquilo comigo um pouco, até depois ele colocar a comunidade que eu estou inserida agora. O padre que está me ajudando, que é o meu confessor, que é o meu diretor espiritual, eh, e Mas qual também, é a né, linha dele? Eu tô te investigando, cara. Qual é a linha ele dele? acho que ele é carismático. Você Ele tem sabe se ele é vários diocesano? movimentos. Você sabe se ele é diocesano?
Diocesano? Ou de ordem? Porque tem padre que é diocesano, tem padre que é de ordem. Ou tem padre que é franciscano, tem padre que é derroniano, tem padre que é tantas ordens religiosas, e tem um padre que não é de ordem religiosa, ele é diocesano. Se ele Você é não é de nenhuma diocesano? ordem, ele é diocesano. Eu Entende? posso dar uma investigada nisso depois. Provavelmente, se você, Uhum, provavelmente ele é diocesano, senão você saberia que ele é de uma ordem, sim, aham, porque eles se expressam falando, não, porque lá o fundador da minha ordem, eles acabam falando hum, sobre isso, né? Então, não, nunca, provavelmente nunca ele é observei. diocesano. Uhum. E é que cidade, o Mariane, aí de Santa Catarina? Blumenau, Blumenau, Blumenau. Santa Catarina. Caramba, no dia que eu for fazer um turismo aí, você vai ajudar nós, hein? Eu Sim, e, uhum. eu e a Mariana, a minha esposa é Mariana, Ela é minha xará, quase. Uma letra de quase diferença, Xará. né? Cara, que legal. E aí vamos partir para esse terceiro aspecto, que é do futuro, do matrimônio. Como que Uhum, você conheceu, o seu noivo? Conta um pouquinho dele. uhum. Então, no meio da quaresma, que eu estava fazendo ali, né? Que Nossa Senhora já estava trabalhando bastante em mim, eu estava aprendendo a rezar o rosário. No meio dessa quaresma, aconteceu um evento que, se não fosse por esse evento, eu não estaria aqui hoje, em forma física, nesse lugar. Eu comprei, tem uma página no Instagram, eu esqueci o nome da página agora, é do C.S. Lewis. Assim, uma página de Aham, cristianismo bem, bem ampla, assim, sei. com várias citações do Lewis, do Tolkien, bem Eu legal, sei assim. qual é. E o autor da página, o administrador da página, criou um e-book para cristãos solteiros, assim. Da Aham. solteirice ao casamento, o nome do e-book. Eu falei, caramba, eu vou comprar esse e-book aqui. Eu estava interessada no assunto, eu falei assim, vou ler, né? Na compra do e-book, tinha um link de um grupo do WhatsApp só dos leitores do e-book. Só quem comprou o e-book vai entrar no grupo. Então, nós vamos poder compartilhar ideias, experiências e fazer amizades, né? E aí, Tinha pum, gente de todo lugar, gente de Portugal, gente de todos os estados do Brasil, ali, muitas pessoas no grupo. Cheguei, primeiramente, assim, conversava mais com as meninas para fazer amizade. Eu falei assim, nossa, eu preciso de amizade. É, bastante meninas católicas lá. E daí, conversava uma hora ou outra. Alguns dias depois, neste grupo, eu vi, assim, os rapazes estavam entraram num assunto de indicação de livro. Ah, indica um livro aí pra gente ler, né? Daí eu vi uma indicação de um livro lá, muito interessante. Aí eu fui ver a foto do perfil, era o meu noivo, eu não sabia. Ele estava lá no grupo. Daí eu olhei e falei assim, ai, que não legal, vou. o Ó, eu já ia livro, né, falar aquela assim, não vou coisa, né? divulgar qual é o perfil dele. Depois você me manda, tá? Eu quero ver a Tá. carinha dele. E daí eu olhei assim, mas eu não falei nada, sabe? E naquele mesmo dia, o administrador abriu a possibilidade para cada um mandar uma foto e se apresentar, a cidade onde mora. Eu falei, vou brincar, né? Tô fazendo amizade, interagindo. No que eu mandei, ele me mandou um oi no privado, porque ele só oi, tudo mais, brincou comigo, oi, sommelier, É né? varão, Brincou velho. comigo, Varão é tá? assim. Homem de Deus Foi é assim. O rápido. cara toma iniciativa. Quando eu cheguei para minha esposa, para falar que gostava dela, eu tive que esperar 9 meses, porque a gente estava no processo de discernimento da comunidade que a gente faz parte, né? Eu esperei 9 meses. Eu tive que esperar 9 meses antes de falar para ela que gostava dela. E aí, quando eu fui falar, eu já falei assim: olha só, eu te amo, eu vou casar com você, mas primeiro vamos namorar, depois a gente vai noivar, tal. E você vai rezar para ver se é isso mesmo que você quer. Porque eu já passei 9 meses rezando, eu tenho certeza absoluta que você é que Deus escolheu. Mas eu já cheguei falando tudo. Uhum, uhum. Tem que ser assim. E na época eu gostei, eu falei assim, poxa, eu já estava aprendendo também sobre o homem ser tem que ser assim, porque senão você ficar enrolando demais também, eu já estava desse jeito. Eu falei assim, É, ó, inclusive eu tinha me entregado para Deus, assim, ó, o próximo homem, Deus, você não deixa eu nem gostar de um homem se não for para ser o meu marido. Conversa vai, conversa vem. Minha mãe estava me chamando para me mudar para casa dela, né? Para vir para cá, para Santa Catarina.
que ela mora aqui. Então, eu falei: "Ah, vou fazer amizades, não custa nada ampliar os horizontes, né, fazer amigos". Mas ele realmente mandou mensagem interessado, assim, já conversando, e daí a gente começou a bater papo sobre a vida, começamos a entrar em assuntos realmente importantes. Falei assim: "Gente, mas interessante". Ele é Só que bonito? eu não sabia de onde Assim, ele ele é era. bonito? Fala, fala, Mariana. É, Ele é bonito? catarinense, né. Ah, todo catarinense é bonito. Não, alguns. É, Então assim, é. meio alemão, né. Não, é porque tem uma galera que fica assim, ai, que eu sou muito diferente, né? Mas Ah, eu não, não me não. importo com a aparência, é o que importa é o Não, interior. não, não, mas graças a Deus Ele é. é bonito. E daí, conversa vai, conversa vem, perguntei, né, falei: "Não custa nada perguntar", eu estava às vezes é de São Paulo, às vezes lá de longe, e eu já estava me trabalhando para era março, bem no início da quaresma, estava me trabalhando para até meio do ano, em junho, julho, me mudar para Santa Catarina, eu já estava tipo assim: "Quer saber, eu acho que eu vou, já tá tudo mudou, então eu tô entregue". Mas eu sabia que até o fim da quaresma eu ia ter uma resposta se era para eu fazer isso mesmo ou não. Eu conversando com ele, perguntei: "De onde você é?" Tudo mais, ele falou assim: "Ah, eu sou de Santa Catarina". Caramba. Aí eu falei: "Nossa, que interessante". E aí a gente começou a conversar, comentei da possibilidade de eu ir morar em Santa Catarina, falei: "Ah, quem sabe a gente se conhece pessoalmente, conversa, né, até eu me mudar". Não, 2 semanas conversando, reservou hotel, comprou passagem de avião e foi pra Goiânia me conhecer pessoalmente, isso com 2 Ah, semanas de conversa. que massa. Rodou Ó, rodou velho, mil e não. quinhentos quilômetros pra me Cara, vamos conhecer. fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, tá acabando aqui. Vamos finalizar logo essa para a gente voltar a outra Tá. e terminar esse assunto. Galera, fica aí. A galera não tem muita gente não online, o que também não importa não. Mas a galera tá se amarrando. A Mayara falou assim, eu tô amando esse podcast. Que bom. A gente já volta, gente. Espera aí. Nossa, Mariana, já vamos voltar logo aonde paramos. Vai lá. Foi pra Goiânia me conhecer, né, e já me pediu namoro no primeiro dia. Foi pra ficar 3 dias em Goiânia, passou um final de semana lá, e já me pediu namoro, assim: "Não, vamos namorar", nem esperou eu ir pra Santa Catarina, pra eu vir pra Santa Catarina mudar, né. Então assim, inclusive no dia que ele chegou, foi logo depois de ter acabado a quaresma. Foi bem no fim, assim, Cara, finalizou. E a muito gente bênção, fez. velho. Inclusive, terminamos de fazer a quaresma à distância, a gente rezava e mandava, os foto da Bíblia, devocionais, essas coisas todas um para o outro, sabe. Muito E bênção. finalizamos tudo juntos. E daí já houve pedido de namoro e tudo mais. Nesse tempo, a gente ficou uns 2 meses e meio namorando à distância. Uhum. E logo depois, eu vim para casa da minha mãe, vim para Santa Catarina, eh, já tô muito bem adaptada por aqui, né, já Já tô de casamento marcado, 9 meses de namoro, já teve pedido de casamento, assim, foi Legal. bem tranquilo, bem certeiro, conhecemos a gente conheceu pôde conhecer as famílias um do outro. E tá marcado para E quando? aqui, 22 de novembro. Legal. É bom, porque Uhum. assim, é necessário ter um período também grande de noivado, né? É. Você respeitar isso, porque para não pular processo, né? E por mais que você já tenha passado não sei se você já ouviu falar, né? Mas por mais que você já tenha passado do período do namoro, eu vou te indicar esse livro que se chama O Namoro Cristão no Mundo Hipersexualizado. Nessa Deixa eu área, anotar aqui. nessa área é assim, de longe um dos livros mais conhecidos assim. Para você saber da importância, saber não, você já deve saber, para você se aprofundar na importância da castidade, do Uhum. diálogo, do conhecimento, do discernimento, porque sendo bem racional, sincero, honesto, realista, pé no chão, noivado não é casamento, né? O que é para Sim. sempre, que não volta atrás, é o casamento, né? Uhum. Então, te Sim. indico muito a leitura desse livro, cara. Mudou minha Aham, vida. vou procurar para ler. Vou procurar para ler. Logo que eu cheguei, daí a gente
falou: decidimos, né, começar a catequese, fazer tudo do início, os 2 juntos. Daí logo a gente já encontrou, assim, foi muito certeiro, assim, a busca foi rápida e encontramos logo, assim, a paróquia que a gente frequenta, que é a paróquia Cristo Rei, aqui da cidade. Logo a gente já começou a catequese, temos o grupo dos catequizandos, um catequista muito bom. A gente já logo também começou a organizar a questão dos sacramentos, nossos batismos são válidos, a gente já conversou com o padre, já passei pela, né, passei logo ali, acho que foi bem no início, passei pela minha confissão geral, aí sigo com os sacramentos que eu Bom posso, demais. nós vamos receber a primeira comunhão no casamento, e assim, depois por fim a gente crisma, né. Mas tá sendo muito interessante, assim, a gente tá Deixa eu te bem perguntar uma inserido, coisa. graças a Deus. Tu acha que eu te interrompi muito? Não, Pode falar. Tu acha que eu não, manti eu a falo promessa, bastante, então a promessa que eu falei para você que era sobre você, esse podcast? claro, sim. Então, peraí que eu vou fazer agora uma interrupção agora, a maior e a mais importante. Tá. Cara, eu vou te falar uma coisa. A, o, o ofício, né? O ministério do pregador, ele é muito louco. Ele é muito louco porque quando Deus levanta um pregador, ele levanta não só um pregador, ele levanta um pregador, ele levanta um profeta, ele levanta um ministro de cura e libertação, ele levanta um aconselhador, um conselheiro, porque a gente tem que fazer tudo isso. Uhum, E não somos nós, é o Espírito Santo que age em nós. Então, tem momentos da nossa caminhada como pregador que ele vem com todos os dons que ele tem. A profecia, a revelação, a ciência, o discernimento dos espíritos, a oração em uhum, línguas e tal. Então tá, eu vou falar uma coisa para você de discernimento que eu tive escutando essa história e dando uma profecia para você. Deus tem sido muito, mas muito generoso com você. Por que ele tem sido generoso com você? E eu vou te explicar, né? No agora e no futuro. Por quê? Porque, cara, você caiu você teve um processo de conversão profundo sozinho. Aí você caiu numa paróquia legal, com um pároco legal, catequista legal e com um José legal. A gente fala assim, José na gíria, né? uhum, Na gíria católica. Então, assim, poucas coisas que poderiam te desviar. Não que você não tinha motivos suficientes, porque o que você trouxe uhum, como background assim já era uma coisa muito pesada, né? Então, assim, Deus te blindou de algumas coisas. Por quê? Porque ele tem pressa, primeiro. E segundo, porque a tua missão é grande. E quando a gente fala missão grande, não erre no discernimento de achar que você vai dar palestra para 1.000 pessoas, ou que você vai virar uma estudiosa e vai para o Vaticano. Não, porque, tipo uhum, assim, você pode ser catequista e isso é grandioso, né? Você sim, pode o que é pequeno aos olhos de Deus é grande aos olhos do homem, e o que é grande aos olhos do homem é pequeno aos olhos de Deus, né? Um dia para Deus é igual a 1.000 e 1.000 é igual a um. A lógica dele não funciona como a nossa, certo? Eu vejo muito essa racionalidade sua, essa intelectualidade que é necessária, certo? É, unida com fé, com expressão de fé, tá? Tem uma mulher que eu não vou citar o nome dela, que eu admirava muito ela, só que eu deixei de admirá-la. Ela tinha um apostolado muito forte, ela tem ainda, um apostolado muito forte na feminilidade, na modéstia, nisso que você já sabe. Só que ela tem um problema, é que aquelas pessoas que se acham se tornam e se fazem inacessíveis.
Não faça isso, cara. uhum, Responda às pessoas que te uhum, procurarem. Perca tempo com as pessoas que te procurarem, né? Pegue na mão das pessoas que te procurarem, né? Caminhe com elas, né? Faça da sua vida o que você está fazendo nesse podcast aqui, velho. É um livro aberto, porque é desse lugar, do testemunho, que o fruto vai brotando, entende? E tipo assim, a igreja sente uma necessidade, uma carência e uma necessidade muito grande de mulheres modestas, piedosas, mas que são realistas, porque falar de piedade, de modéstia e lá fora viver, outras coisas, tem é, um monte. Então, uhum, assim, com a espiritualidade de Nossa Senhora, com o conhecimento de Nossa Senhora, com a consagração de Nossa Senhora, com esse apostolado, e que, presta atenção agora, não significa que você não possa vender um e-book, não significa que você não possa vender um curso, mas que você não se perca nesse caminho, que você sim, não faça do seu apostolado a sua renda principal. Trabalhe, e que se você tiver que completar, como eu peço ajuda, eu vendo algumas coisas, um e-book, eu faço umas parcerias, por exemplo, com a marca que eu estou usando aqui, uhum, sacou? Mas eu trabalho. Eu não vivo sim, disso aqui, sim, porque senão a pessoa se perde no meio do caminho. E eu estou falando isso para você profeticamente, cara. Muitas pessoas vão ser salvas do erro através do seu apostolado, como já estão ao vivo, poucas, mas que vão vir muitas pelo YouTube, que já estão chegando no teu Instagram e que vai transbordar, cara. Vai transbordar amém, da internet. Vai ser, vai sair do digital e vai para pregação. Saiba já, desde agora, existe uma diferença entre testemunho, de palestra e de pregação, tá? Você vai passar por esses caminhos, porque eles são necessários. E olha só como é que Deus é. Isso tem muito a ver com a homilia, com a palavra que você escutou, que te converteu, que é o vaso do oleiro. uhum, Então, ele vai te trabalhar, certo? É, primeiro o testemunho, depois a palestra, depois a pregadora que fala sobre modéstia, que fala sobre piedade, que fala sobre vida interior, né? É uhum, muita coisa, não é só sobre modéstia, é vida interior, é sim, piedade, é busca de conhecimento, entendeu? É muito mais do que uma saia. Quando eu, por exemplo, falo na internet, gente, porque esse povo da saia, eles não entendem, é porque vai muito além da saia. A saia é só o sinal externo. é um adereço, né? Tem que. A saia está transmitindo para fora o que você vive dentro. Tem que ter, tem que ter, Sim, entendeu? E as pessoas passam a maioria das mulheres que estão verdadeiramente se convertendo, elas passam. Muitas ainda têm uma barreira com a saia, né? Mas aí elas vão para a calça larga e deixam de usar a leg. uhum, Já é um grande avanço, entendeu? muito, Mas, pô, toma sobre si isso aí que eu tô te falando, cara, porque eu vou te falar. uhum, Eu não tô me colocando como profeta ungido, mas eu sei quando Deus fala comigo, né? É Ele que fala. E Ele fala para saber que te conhece. E eu não sou ninguém, eu sou um mero comedor de arroz e feijão. É Deus que revela para você saber que Ele te conhece. E provavelmente, agora, o que é mais arriscado que eu vou falar é que para você saber que eu estou falando a verdade, né? E que isso não é uma falsa profecia, é que está escrito em Filipenses 2, versículo 13. É a Deus que pertence o querer e o executar. Provavelmente, estou me arriscando aqui, provavelmente não. Com certeza. Vou falar, com certeza. Você tem esse desejo no seu coração. Tô certo ou tô errado, Mariana? sim, tem, sim. Você vai Hoje, chegar lá. Você vai sim, chegar lá.
você tem que continuar no digital, mas você tem que sair. Você vai sair dele porque, Uhum. cara, as pessoas vão precisar te ver, as pessoas vão precisar olhar no seu olho, você vai precisar orar pelas pessoas. Eu não estou falando oração de línguas, eu estou falando Sim, assim sim. da oração que escuta, sabe, velho? Tipo assim, me conta o que aconteceu com você. Pô, eu também passei por isso. Isso é uma Uhum. oração, cara. É o que Nossa Senhora estava fazendo com o arcanjo Gabriel ali. Ela estava discernindo, orando, rezando, pô. Como que isso vai ser se eu não conheço homem nenhum? Sabe? Se, Uhum. se falar com Deus é oração, era o que Nossa Senhora estava fazendo com o arcanjo Gabriel. Uhum. Nós rezamos junto quando conversamos, quando partilhamos. Nós rezamos juntos. Entendido? Sim. Vai, continue. Perdão pela interrupção tão grande. Complementando, hoje pela primeira vez fui à igreja mais cedo. Tá tendo uma semana de adoração ao Santíssimo, né? E daí eu passei por lá e por algum momento me passou pela minha cabeça assim, eu acho que um dia eu vou ser catequista. Assim, alguma coisa assim. Entrando na igreja, assim, sabe? Não, e Passou pela minha mente assim. catequista é a primeiro O passo. Foi primeiro como eu comecei. contato, né? É o primeiro contato ali, porque com assim, não sei que dia é isso, longe de mim querer também já querer ensinar, mas eu vejo que pelo meu passado, a minha forma de entender hoje, a minha forma de absorver e até mesmo externalizar, trazer para o modo externo, Sim. Não, e tu saca essa muito, cara. questão. Tu sacou Então eu muito do pensei: outro "Por que não um lado, dia, né?" tu sacou Foi. muito do outro lado, e aí você teve que buscar conhecimento para desfazer todo o erro, todo o engano, toda a falsa Sim. ilusão, né? E aí a catequese é boa porque assim, você vai com uma senhorinha que dá catequese há 20 anos, você vai acompanhar ela. Você não vai começar a dar catequese, você vai acompanhar uma senhorinha. E aí você vai aprender a ser catequista, né? E aí as coisas Uhum. vão acontecendo. E aí louvado seja Deus por isso. Como é o nome do seu noivo? Gabriel. Gabriel. Tá? Aham. Se vocês precisarem de alguma coisa, cara, sabe? Vou te passar também meu WhatsApp. Cara, eu gostei muito. A gente já está caminhando aí para 2 horas de podcast, são 9h48. Eu ainda tenho que levar minha mulher para jantar, velho, que hoje ela passou o dia arrumando a casa e eu fazendo as coisas aqui. Mas eu quero muito louvar a Deus pelo dom da sua vida, né? Quero muito agradecer a infinita misericórdia do Senhor que, que tirou tantas coisas boas de tantas experiências ruins, mas eu também quero reconhecer diante do Senhor, diante de todos aqueles que estão nos escutando agora, Mariane, o seu mérito, porque é o que eu falava lá no início. Reze como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você, é porque você faz a sua parte. Você fez e faz a sua parte, tá ligado? Eu venho acompanhando o seu ministério aí. As moças precisam muito, muito do seu ministério, do seu apostolado na internet. Repito, é uma coisa realista, é uma coisa piedosa, é uma coisa que inspira, mas inspira porque exala a santidade, sabe? Porque eu mesmo, como pregador, às vezes eu tô muito na coisa da profecia, das coisas do alto, e que Deus me falou, e nem todo mundo está pronto para essa coisa, e às vezes eu mesmo me excedo quando eu deveria ir mais pelo lado da razão, e vou muito pelo lado do fervor, sabe? E eu vejo Hum. até assim a diferença de que você tem um apostolado que é completamente diferente do meu. E que bom que é assim, né? Eu sou mais de pegar a pessoa ali no pulo, pelo humor, né, para trazer para as lives, para trazer para a catequese de adulto que eu dou, para trazer para a live react que eu faço sobre a paixão, a imitação de Cristo, mas também porque aqui na minha cidade eu tenho
já um ministério já bem adiantado, já fiz algumas viagens. Então eu me dou um pouco ao luxo de ir por, por esse lado da Sim. comédia, sabe? Uhum. É, também aspiro por coisas adiante, porque brota do desejo que Santa Teresinha do Menino Jesus tinha, primeiro de entrar no Carmelo com 15 anos, depois de, dentro do Carmelo, com a ousadia de ter convencido o pai dela, que era muito santo, São Luís Martin, de ter ido até a França, convencer o Papa a permitir que aquela garota entrasse no Carmelo, e aquela garota com a saúde debilitada, no leito, deitada, falava assim: Senhor, eu desejo dar tudo por ti, eu desejo pregar, eu desejo ser mártir, e eu sinto isso. E você também. Pode ser que agora esse papo meu tenha te assustado um pouco, mas essa chama de amor, ela vai crescer em você, né? E isso não vai. E eu não estou dizendo que você vai ter a mesma espiritualidade, eu não estou dizendo que você vai para a Uhum. RCC, eu não estou dizendo. Não. Cada um no seu quadrado, velho. Sim. Entendeu? Uhum. Tem muitas pregadoras piedosas de Nossa Senhora que falam sobre modéstia, que elas rezam recolhidas e é isso. É ótimo demais, tá bom demais, tá? Deixa que outros caras falem mais alto no microfone, deixa que outros caras, cada um tem a sua missão. Sim. É única, é pessoal, intransferível. Se a Mariane não estivesse escutado a voz de Deus, porque você já está fazendo sua missão, se a Mariane não tivesse escutado a voz de Deus, não tivesse assumido a vocação, ela ficaria por fazer. Porque Deus sonha um sonho com uma pessoa que é a pessoa, cara, é, ela é única, ela é irrepetível, não tem como repetir aquela pessoa, até porque ela tem uma alma, sabe? A gente pode parecer no exterior, mas a alma, aí tá, o que que o lado místico não alcança que nós alcançamos, porque olha só o que eu vou te falar, toda e qualquer espiritualidade existente no mundo está dentro da igreja católica apostólica romana. Só que ela está orientada para o lugar certo, ela está de Uhum. uma forma piedosa e ela está de acordo com o Espírito Santo. Então nós temos uma sabedoria que tem, e aí eu quero falar de uma coisa que é o logos, que é a palavra, que é o verbo. Por quê? Porque as pessoas dessas religiões, dessas seitas pagãs, elas se acham muito conhecedoras do universo, quando na verdade, né, nós conhecemos muito mais o autor do universo. E como conhecemos o autor do universo, conhecemos mais o universo do que elas, porque conhecemos Uhum. o verdadeiro autor do universo. E eu quero que você pare para refletir numa coisa. Olha só, cara, o universo todo, céu, terra, os elementos, né? Planetas, Marte, astrologia, maré, tudo isso Uhum. é regido por leis de física, química e geologia, sabe? Agora, tem uma coisa, né, que é o Catecismo da Igreja Católica diz que o mistério do homem só é revelado no mistério de Cristo. Então, nós estamos nessa caminhada de imitação de Jesus para nos assemelharmos a Ele e nos tornarmos como Ele. Sim, a caminhada cristã é nos deificar em certo aspecto. Não nos tornarmos como deuses, mas a imagem e semelhança é um processo de Sim. deificação. Uhum. Então, olha só, você, Mariane, é mais rica, é mais complexa do que o universo. Porque você tem um negócio que o universo não tem, que é Uhum. vontade, liberdade, inteligência e Uhum. graça, né? E dentro da liberdade tem um livre-arbítrio, cara. Então, assim, para Deus te sustentar na leveza do seu ser, se você me permite dizer assim, né? Sim. É, se é que você me entende,
é mais Sim. difícil do que ele sustentar o universo, pô. Porque o Uhum, universo, ele sabe como o universo vai se comportar. A Mariana, ele não sabe, uhum, mas ele está derramando graça, ele está derramando inteligência, ele está uhum. derramando vontade. Aí, por último, né? Eu só tô usando dessa forma, falando com você dessa forma, porque eu tenho mais tempo de caminhada que você. Não, eu Sim. não acho que eu sou Eu mais compreendo, eu conhecedor. compreendo. Busque uma mulher chamada Santa Teresa Benedita da Cruz, que o nome dela de de batismo, né? O nome dela civil é Edith Stein. Ela era uma judia, mas ela era judia só de nascimento, de berço. Uhum. Ela era ateia, filósofa, né? E aí ela caminhou por todo esse caminho aí até ela se deparar com a verdade, que é Deus, se converter, largar tudo e virar freira. Santa Teresa Benedita da Cruz. Edith Stein, você vai se maravilhar com ela, tá bom? Sim, vou pesquisar. Muito obrigado. Eu quero te pedir um último favor, que a gente vai encerrar desta forma, né? Eu quero agradecer eh, a participação de todo mundo que está no chat. Eu preciso muito que vocês digam, eu estou aqui no chat para eu poder fazer o sorteio do brinde que eu prometi. Se você não falar eu não vou saber que você está no chat. Enquanto essas pessoas vão falando para eu sortear esse brinde, eu quero que você, do seu jeito, recolhido, introspectivo, feche os olhos e faz uma oração simples. Não precisa ser nada demais. Se for do fundo do seu coração, vai ser gigantesco. Pode ser? Hum, Então hum. vamos lá. Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, obrigada por todos os caminhos que o Senhor concedeu a nós, pela liberdade de escolha, pelo discernimento, pela carga de experiências da vida e pela luz e pela guiança do Espírito Santo para a gente chegar até onde nós estamos, compartilhando nosso testemunho, compartilhando nossa jornada, fortalecendo a fé e acreditando que não estamos sozinhos e que junto a sua força pode aumentar dentro de nós através dos nossos testemunhos e através da nossa união na fé, de compartilhar as nossas jornadas, o nosso apostolado e principalmente o nosso amor pelo Senhor. Amém. Amém. Então, ó, meio que te peguei no impulso, assim, né? Foi mal. Mas você vê que o Espírito Santo age através de nós. E eu quero ser irônico aqui, né? Então, como esses militantes fazem, eu também quero fazer, né? Diante de tudo que foi falado aqui, eu quero, assim, eu busco muito dar a minha vida por um mundo mais feminino, né? Que as mulheres sejam mais femininas, que os homens sejam mais masculinos, que nós tenhamos mais, que a gente escute os mais velhos, sabe? Que a gente seja mais tradicional mesmo, mais conservador, que a gente não aceite tudo que o mundo nos oferte como novidade, porque geralmente é ruim, não tem como reinventar a roda está inventada há milhares de anos funcionando perfeitamente, e por um mundo onde mais homens e mulheres se juntem na união matrimonial, sejam fecundos, por um mundo com menos ideologia, né? Porque isso tem deprimido e tem deixado as pessoas ansiosas, com pensamentos de autoextermínio, né? E por um mundo com menos droga, menos libertinagem. Amém? Amém. Ó, Lara tá aqui, Maiara tá aqui, Ivo tá aqui. É, a minha esposa está falando, foi bom demais, Mari. Obrigado por partilhar com a gente. Deus continue te abençoando e abençoe seu matrimônio, tá? Amém. É, 2, 3. Escolhe um número, Mariane, entre 1, 2 e 3. 3.
3. Quem ganhou a pulseira foi o Ivo. Parabéns, Ivo. Você foi a terceira pessoa que falou eu tô aqui. Gente, salve Maria Santíssima. Viva Cristo Rei. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado, Mariane. Boa noite. Obrigada, eu. Assim que eu editar, fazer uma capa bonitinha, eu vou subir isso no YouTube e te passar Uhum. o link. Cara, putz, foi muito bom. Foi muito bom. Você não tem noção. Que Eu bom. sei que muitas pessoas vão ser tocadas por esse podcast, né? Louvado seja Deus mais uma vez pelo dom da sua vida, tá? Cara, Amém. tudo que você precisar na sua caminhada, pode me procurar. Vou te mandar agora, nesse exato momento, o meu telefone com o código DDD, tá bom? Uhum. Tchau. Fica com Deus. Com Deus também.